O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos com o livro santo, as sagradas escrituras, escritas por homens movidos, levados, carregados pelo teu Santo Espírito. E alguém já disse, Senhor, que a Bíblia é o livro mais humano e o mais divino. Divino porque veio totalmente de ti, Senhor. Não há nada aqui que não tenha sido escrito sem a tua inspiração, meu Pai. Os atos dos homens. E foram estes homens que registraram, Senhor, suas lutas, seus fracassos, muitas vezes sim, mas também as vitórias que tu concedeste ao teu povo, meu Pai. Nessa noite, alegra o teu povo, a tua igreja que aqui se encontra, meu Pai. Não permita, se alguém entrou triste, que possa sair alegre. Se alguém entrou aqui perplexo, que possa sair, meu Pai, com certeza, com convicção, que serve ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, aquele que não muda jamais, Senhor. Sê conosco, que nós possamos extrair da tua palavra, Senhor, ó Deus, em minutos, mas que sejam minutos preciosos, pérolas de vida, meu Pai, de fé, de perseverança, de salvação. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Poder assentar, irmãos. Cada um tem um salmo, uma literatura predileta. Salmos são hinos e temos várias categorias. Temos salmos de romagem, quando o povo se dirigia para adoração, salmos imprecatórios, onde até hoje teólogos ficam perplexos, de como pedir o julgamento sobre os inimigos, mas em nada se opõe ao Novo Testamento. Eu me lembro que o reverendo falava essa semana sobre a questão de amar. Realmente o amor, a justiça, a bondade de Deus perfazem um conjunto. Então você lê um salmo onde muitas vezes tem: Senhor, fazei justiça.
E justiça é um dos atributos de Deus. E Jesus disse lá na frente, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, não de vingança, como muito bem deixou o nosso pastor aqui na reflexão que foi feita. É amar, mas amar não invalida a questão da justiça. E nós temos, eu fiz aqui, irmãos, uma rápida introdução. Temos salmos messiânicos, que falam, é claro, do Messias. Temos os salmos de lamento, de clamor. E alguns desses salmos se mesclam. Tem clamor, tem depois já o júbilo de vitória. Mas esse salmo, ele se divide de duas maneiras: pedido e também esperança. E eu vejo, olhando para cada irmão nessa noite, não sei como foi sua semana, tive contato apenas com alguns, mas eu quero lhe dizer, Deus é como tem aquele filme, né? Deus não está morto, Deus está vivo. Amém, irmãos? Eu posso, pelo menos, contemplar um pouco de sorriso de vocês, não por mim, não pelos pastores, pelos oficiais, mas por Cristo Jesus que está nesse lugar. Amém? Irmãos, a Bíblia mostra o homem em momentos de júbilo, de fé, de coragem, de garra. Davi que o diga, Moisés, Josué e tantos outros, mas mostra também o homem nas suas fraquezas, nos seus temores. E isto, entre outras coisas, é o que mais dá validação, valida a palavra de Deus, não como conto de fadas, não é uma novela. E essa semana estaremos celebrando, né, a Reforma Protestante. Você pode, é como uma vez eu ouvi um pastor dizendo, você pode apostar a sua vida na palavra de Deus, porque não é uma novela onde o vilão começa, aí vai altos e baixos, depois termina bem, né? É o anti-herói, agora o vilão agora é outro nome, é anti-herói que inventaram também, né? Bandido é bandido, né? Mas a Bíblia mostra Davi com sua fé, na sua fraqueza, nos seus altos e baixos, sendo perseguindo os inimigos de Deus, e assim é a vida. Meus irmãos, eu creio que eu nunca acreditei em coincidência, eu creio na providência de Deus a cada momento da nossa vida. E nesse salmo, a versão que eu estou usando aqui, é a Revista Corrigida, diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Vejam bem, irmãos, eu vou dividir aqui, já lemos todo o salmo, e você vai poder acompanhar. No versículo 1 até o versículo 6, há uma confiança no Senhor. E nós, irmãos, vivemos dias difíceis de confiar. Não vou aqui entrar no mérito da questão, mas em quem você confia? Em que órgão governamental ou não você pode confiar? Está chegando aquele tempo em que Rui Barbosa, ele profetizou, e sem ser profeta do Senhor, mas profetizou dizendo que haveria de chegar o tempo em que os homens sentiriam vergonha de serem honestos. Não é que o pastor, que você citamos constantemente por sermos honestos, mas pela ausência de honestidade. E isso, meus irmãos, nós vimos aqui, se você já leu todo o livro de Salmos, nesses hinos maravilhosos, é o relato de vidas que experimentaram tudo que você experimentamos no nosso dia a dia. Algumas pessoas têm uma ideia que os homens que viveram os tempos bíblicos foram super crentes, super heróis com capa vermelha, feito super-homem, né? Que nada poderia vencê-lo. Não, irmãos, eram pessoas de carne e osso que tinham momentos de tristeza. Tinha momentos que pediu até muitas vezes para que Deus tirasse sua própria vida devido à opressão que estava vivendo. Mas Davi, e eu não estou aqui porque eu acho que Davi é um dos mais falados pelos seus erros. Sabemos que ele adulterou, praticou uma série de delitos, mas era um homem segundo o coração de Deus, para que vocês possam ver o que pode acontecer conosco.
O que pode acontecer com cada um, temos fraquezas, temos nossas vicissitudes, temos nossos erros, mas temos também virtudes e que compete a nós, irmãos, permitimos que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um. Então no versículo 1, e alguns aqui eu vou destacar, até o 6 ele já começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Por que ele disse isso, irmãos? Porque este era o contexto em que ele estava vivendo naquele momento. Eu fico imaginando se ele morasse no Brasil, no nosso século agora presente, onde é mais fácil o pai de família ser preso, onde a segurança está cada vez mais saltitante, onde homens de bem são ironizados e são escanteados, e os malignos e malévolos são exaltados como heróis de uma nação. É sério, irmãos. E ele disse, porque vejam só, um homem, eu louvo sempre a Deus pelo sogro, pela sogra que eu tenho, mas tem gente que tem uma espécie de alergia, né? Mas a sogra que eu tenho é uma bênção. Sempre que pode, manda uns doces de caju para mim, uma maravilha, lá do Piauí. Mas não é por isso que eu a amo, não. Mas o meu sogro também me chama meu filho mais velho. Mas Davi teve um sogro que não era coisa boa, não. Ele, quando começou a ver que Deus exaltava Davi, e isto pode acontecer no trabalho, na universidade, em qualquer lugar, e ele começou a sentir ciúme, inveja, ódio, e tentou, e nós sabemos, atentar contra a vida de Davi. Mas, irmãos, então essa era a novela da vida de Davi. Ele estava sossegado muitas vezes e de repente chegavam os seus companheiros e diziam: cuidado, porque tu vai sofrer um ataque. Mas ele tinha uma fé, irmãos. É isso que eu admiro nesse homem. Porque às vezes nós atacamos tanto as pessoas, mas será que aquela pessoa não tem virtude? Tem. Davi tinha. Até quando ele pecou terrivelmente, e o Senhor disse: olha, vai, escolhe o castigo. Deus sabia, conhecia o coração daquele homem. E ele disse, e sempre eu falo, irmãos, que até quando nós errarmos, devemos ter sabedoria e discernimento para pedirmos misericórdia a Deus. Porque ele disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Adão, o que foi que fez quando errou? Deus, quando chegou: Adão, onde estás? Aí Adão chega: a mulher que tu me deste. Jogou logo para a mulher. Aí lá vai o Senhor para a mulher, né? Todos culpados. Foi a serpente. Aí Deus: espera aí, vou fazer assim, vou pegar e vou colocar cada um no seu devido lugar. Mas Davi foi corajoso. O Senhor deu opções. Ele disse: não, caia eu nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Quem é que não peca aqui, irmãos? Quem é que não falha? Muitas vezes eu falho em não ter fé em Deus, é verdade. Mas o Senhor, pela boca desse homem aqui, falho, um homem falho, mas que tinha fé, disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Isso não era, irmãos, uma tribo canibal, não. É uma força de expressão, é uma forma de se expressar a agonia que ele estava sentindo. Porém, maior do que a agonia que ele sentia, era a presença, a graça, o poder de Deus na vida dele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Versículo 1 a 6, confiança no Senhor. Meus queridos, vivemos dias terríveis, e são nesses dias que os verdadeiros cristãos vão se revelar, e vão ser revelados. Porque o soldado, ele é forjado na batalha, não é no tempo bom não, é na batalha, é na luta, é na peleja. E Jesus ensinou assim aos seus discípulos. Os discípulos chegaram muitas vezes: Senhor, não tem isso, não tem aquilo. E o Senhor pegava aqueles poucos pães, poucos peixes,
erguia, eu imagino aquele semblante lindo, porque ele era um homem lindo, de uma beleza espiritual, não beleza física, dava graças ao Pai e dizia: distribua para o povo. Esse é o Deus dessa igreja, esse é o Deus a quem nós servimos, aleluia. Dos versículos 7 até o 12, irmãos, continua com a Bíblia aberta. Ele pede por uma vitória nos apertos e no abandono. Quem aqui nunca passou, irmãos, por vitória? Eu já passei por muitas vitórias, mas também já passei por muitas traições e muito abandono também. Digo isso sem o menor constrangimento, porque eu vou lá dizer: não, desde que eu sou pastor, desde que eu fui convertido, só conheci vitória, 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 vitória. Isso, irmãos, é teologia da prosperidade. Eu acredito na prosperidade que vem de Deus, eu acredito na saúde que vem de Deus. Olha como eu estou aqui, e tendo cuidado para até depois dizer: esse pastor grita tanto, e se for, me perdoe, porque eu não estou escutando mesmo, muito. Mas Deus há de nos ajudar, amém, irmãos? Então, como você está nessa noite, meus irmãos? Se você está alegre, amém. Se você não está tão alegre, amém, porque você vai ficar alegre na presença de Deus. Vitória nos apertos e abandono. Agora eu quero reiterar para que não haja discordância. Peça por justiça, mas não peça por vingança. Pastor, o que é isso? Justiça é uma coisa, vingança é outra. Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo os teus passos, Deus está vendo aquelas pessoas que aparentemente são tuas amigas, mas são inimigos. E eu não estou aqui para demonizar quem quer que seja ou o que quer que seja, mas Davi viveu e conviveu com esse contexto. Eu imagino quantas noites ele perdia até de sono, preocupado, ansioso, sem saber se estaria vivo na manhã seguinte, porque era uma vida atribulada. Em muitos momentos ele teve uma vida atribulada. Tanto é que há um texto que diz que: tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos. E nós vamos ter descanso dos nossos inimigos, sabe quando, irmãos? Inimigos espirituais, quando estivermos na presença gloriosa do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, vamos para o quartel-general, vamos fazer como Davi, vamos estar na presença de Deus. Muitas vezes eu não entendo esse pensamento, e eu sei que os irmãos aqui mais experientes já ouviram muito isso: porque faz tanto tempo que você não vai para a igreja, porque eu não estou bem. Aí é que é o momento, meu amado, de ir para a casa do Senhor. Se eu fosse, eu digo sempre, se nós fôssemos esperar o bom momento de irmos à casa do Senhor, os pastores eu acho que nem iriam, porque sempre tem problema, sempre tem resenha, sempre tem alguma coisa. Um me disse: mas esta noite não fui eu, não foi o reverendo Leonardo, foi o Espírito Santo que lhe trouxe aqui para ouvir esta palavra, irmãos. O Senhor é a tua luz, é a tua salvação, é a tua cura, é o poder. Como Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pastor, você não sabe da minha luta, você também não sabe da minha, mas Deus sabe da luta de todos. Peça vitória nos apertos e abandono. Versículo 7, deixa eu dar só uma repassada aqui, irmãos. Versículo 7, olha só como: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Davi era o que, irmãos? Rei. O rei manda, dá ordem, né? Mas tem um salmo que ele diz: eu sou pobre e necessitado. Um rei que reconhecia que era rei, monarca na terra, mas dependia do Rei dos Reis, do Rei de todo o céu, de toda a terra, de todo o mundo e de todo o universo. Então, é por isto e por outras coisas que ele era reconhecido como o suave cantor ou arpista de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia muito bem dizer: eu sou rei, eu mando fazer isso, mando como monarca. Hoje temos a rainha Elizabeth, mas ela
talvez saiba, eu não sei o nível da sua profundidade espiritual da sua vida, mas ela depende de Deus como qualquer funcionário público aqui, como qualquer desempregado aqui. A rainha Elizabeth depende da graça de Deus, que faz vir sobre os bons e sobre os maus a sua chuva, o sol, faz vir tudo, irmãos, porque Deus é poderoso e Ele supre a todos, até aqueles que nem o agradecem. Mas Deus é supridor. E aquele diz: tem piedade, tem misericórdia, olha para mim, Senhor. Irmãos, eu vou ser, sempre que estiver nesse púlpito ou em qualquer púlpito, muito franco. Por que muitas vezes nós queremos esconder nossas fraquezas? Paulo disse, Paulo que teve um espinho da carne. Essa semana eu comentava com a irmã e dizia: irmã, eu acredito que eu tenho espinho na carne, porque tem lutas que a gente passa, mas é assim. E Paulo pediu 3 vezes, né? Senhor, tira isso, tira, Senhor, tira. Está repreendido. Se fosse um neopentecostal, está repreendido. Eu rejeito, eu não aceito, eu profetizo. E o Senhor disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus, irmãos. Já fiz, eu acho que umas 5, 6 lavagens nesse ouvido e vou precisar renovar para fazer. Eu digo: Senhor, tu não podia vir direto, mandar um anjo aqui? Mas Deus tem suas formas de trabalhar, irmãos. Só espero que eu não precise ficar feito o pai de João Batista. Ele ficou sem falar, ficou de todo jeito ali, porque Deus trabalha. Às vezes nós não queremos acreditar nisso, mas Deus está trabalhando e moldando a vida de cada um, até que cheguemos à varonilidade, ao crescimento, à estatura do varão perfeito. E se eu tenho que passar por isso, ore pelo pastor Cláudio, vou passar, a igreja vai nos ajudar, mas Deus é que vai dar graça e vai nos dando graça sobre graça, e assim vamos caminhando até o dia de Cristo Jesus. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então peça, irmãos, peça vitória, agora vitória verdadeira. Agora nunca peça daquela maneira infame, agressiva: Senhor, eu não quero não, eu não aceito isso não, eu rejeito. Irmãos, quem somos nós para rejeitar? Nós somos servos. Diante de situações que você não entenda, peça graça a Deus. Senhor, não entendo, mas eu estou aqui em submissão ao teu Espírito. Versículos 13 e 14, irmãos, que eu creio que esta que é a parte que os irmãos vão mais assim, não sei, talvez apreciar. Dependência do Senhor em tudo. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera do Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Rapidamente, irmãos, há muitos e muitos anos havia uma visão de que o cristão aqui, vejam como as coisas podem se polarizar, que o cristão aqui era sempre aquele povo cabeça para baixo, não podia dar um riso, não podia ter um momento de felicidade, de lazer com os irmãos, um lazer gostoso, saudável, saboroso, não, que era pecado, tinha que ficar assim, tudo era errado, não. Aí depois se polarizou. Teologia da prosperidade. Ah, meu irmão, você está com carro 2007? Não, tem que estar com carro já 2020 e por aí vai. Ah, você está assim, quer dizer, sou filho do rei. Sim, filho do rei. Jesus, filho do rei, nasceu na manjedoura, foi crucificado e depois foi sepultado num túmulo emprestado, mas ressuscitou ao 3º dia, está à direita do Todo-Poderoso, intercedendo pelos seus eleitos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado seja. Meus queridos, dependência do Senhor em tudo é o que nós podemos ter e devemos ter essa atitude. E vejam só, essa polarização foi muito perigosa. Antigamente, crente não podia ter uma vitória. Hoje é só vitória, vitória, vitória. E que vitória? É para a glória de Deus. Eu digo sempre, quer ver se uma vitória veio de Deus?
se a pessoa ficar mais humilde. Eu já ouvi muitas histórias de gente que tinha uma bicicleta que era uma história mesmo. Quem pastoreou no interior, certo? A gente escuta muita história verdadeira, não é história inventada. Gente que andava de bicicleta, ia para a igreja, não tinha problema, era uma bênção. Aí quando começou a crescer, Deus dá a bênção, aí comprou um carro e foi melhorando. Aí depois, dia de chuva, não, porque vai a lama ali, aquela rua é meio complicada. Irmãos, isso aí não foi Deus não. Com a permissão de Deus, com certeza. Mas se Deus lhe der prosperidade, é para que você abençoe a obra do Senhor. Se Deus lhe fizer crescer, e vai fazer crescer, não é para que você fique soberbo, com o nariz empinado, não pisa nem no chão mais, não tem mais tempo para... E o maior sinal é quando a pessoa diz: ah, pastor, eu não fui mais porque eu não tenho tempo para ir à igreja. Então, irmão, essa prosperidade está fora. Quando a pessoa está tão ocupado que, principalmente nas igrejas reformadas, que são muito equilibradas, tem no máximo 3 cultos numa semana. Aí quando eu digo, nem todos podem ir para os 3 cultos, mas 2 cultos ou um culto que seja, mas está ali presente, como ele disse: eu pedi ao Senhor, olha aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, porque naquele tempo, irmãos, era questão física. Hoje, se um dia esse templo for vendido para construirmos um maior, Deus estará conosco, mas em espírito e em verdade nós devemos adorar o Senhor e pedir a Ele para que possamos ter essa oportunidade. Sabe por quê, irmãos? Domingo que vem já será outra data, outro pregador, outra mensagem, e você será alimentado para mais uma semana. Então confie, dependa. E ele disse aqui de uma maneira muito equilibrada: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens. Tem uma versão que diz: a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, uma vez eu ouvi o saudoso pastor presbiteriano João Campos, alguns aqui eu acho que vão se lembrar, lá de Pernambuco, e ele disse o seguinte: não é o homem que converte, é o Espírito Santo pela palavra que sai da nossa boca. Amém? Por que eu digo isso aqui? Sair do contexto? Não, irmãos. Porque nós devemos fazer a nossa parte e esperarmos. Como o agricultor, eu gosto muito da questão da figura do agricultor. Sai espalhando a semente. Quantas vezes eu já vi na televisão, em épocas de seca, né? Aí chegam os repórteres: e você perdeu a plantação? Perdi, mas agora é só esperar em Deus. E realmente, irmãos, mas se Ele fez a parte dele, se você está fazendo a sua parte, pode ter certeza, vai germinar, vai frutificar, porque Deus não perde tempo e não faz com que os seus percam tempo. Tem um missionário que passou 50 anos orando pelos filhos de um grande amigo dele, e já fazendo perto de 52 anos, eu creio que verei eles convertidos. Jorge Miller, o apóstolo da fé. Creio que verei. Pereceria, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera o conselho último no Senhor, ou seja, não se apresse. O pastor falava essa semana aqui, né? A Bíblia tem diretrizes sobre a pessoa. Não diz: você vai ter que casar com João, com Pedro, com Maria, com Eliane, com fulano, com Bel... mas dá diretrizes. Espera no Senhor em todos os sentidos da nossa vida, da nossa existência, irmãos. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E reitera: espera, pois, no Senhor. Agora, para concluir, se você me perguntar: pastor Cláudio, é fácil esperar? Não, irmãos, não é fácil, mas é um exercício de fé. Às vezes, entre uma noite, uma madrugada e um novo dia, é um período tão longo, né? Principalmente quando passamos por tribulações ocasionais, porque não venha me dizer que você passou já estamos agora outubro para novembro. Ah, pastor, desde que começou o ano só luta e vitória, vitória e luta, e assim vai, e assim vamos caminhando até o dia que o Senhor nos resgatar. Eis que eu faço novo céu
e nova terra. Não haverá mais choro, mais pranto, mais luto, não haverá mais nada disso, porque as primeiras coisas são passadas para a honra e glória de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero conduzir os irmãos na conclusão desse sermão, somente dizendo uma coisa: espere, creia, confie. Deus está nos provando, porém jamais há de desamparar o justo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Você pode dizer isso comigo nessa noite? O Senhor é a minha luz e a minha salvação.